esas cosas y tú me enseñaste. Tudo certo? Bom, então, gente, eu acho que eu vou começar, então, hoje esse nosso encontro, nosso terceiro encontro do Café com Livros. Eu vou começar falando da escolha do conto, tá? E nessa escolha do conto eu queria, em primeira mão, pedir desculpas para a minha equipe, para os bolsistas que estão aqui, né? Para a Gabriela, para a Luane, para o André, para a Lavínia, que participa, que não, ela não está nos integrados mais, que normalmente sempre nós debatemos, nós discutimos muito o que nós vamos apresentar. E esse ano isso não está acontecendo, eu estou sendo bastante monocrático, bastante autoritário, né? Eu tenho tirado tudo da minha cabeça, as escolhas são todas por minha conta e risco, e acaba que eu só lanço para a equipe, nós vamos ler tal conto e já lanço tudo para eles e só peço que divulguem. Então, eu queria pedir desculpas para eles por não estar me comunicando como deveria, talvez, com a equipe. Mas por que isso tem acontecido, né? Nas edições passadas do Café, nós sempre tínhamos um ciclo denominado, um tema denominado, e aquilo ali meio que limitava a escolha das obras. Por exemplo, nós tínhamos a temática amor, temática morte, temática amizade, e dentro disso nós escolhíamos um conto. Agora, como nós estamos vivendo esse momento aleatório, nós não temos, então, um tema definido, as escolhas estão dependendo muito do andar da carruagem. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem sido bem feliz e o destino tem jogado a nosso favor aí, porque toda vez que termina um dos debates, a gente fica com os acontecimentos do mundo para ver o que vai surgir para trazer um conto para o tema. Aconteceu no primeiro encontro que nós lemos o Lixeiro, por conta da pandemia. Depois, no segundo encontro de debates, nós debatemos ali o conto Maria, bem na época que estavam acontecendo, e ainda estão acontecendo, os eventos pelo mundo por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né, contos de todos esses eventos envolvendo a luta contra o racismo. E aí terminou o nosso último debate, aí eu fiquei de novo naquele vácuo, e agora o que a gente vai fazer, Foi então que na live do Ideias em Debate, né, a Aline fez a propaganda da Semana do Orgulho LGBT, que agora está denominada Semana do Orgulho no GEDES, para acontecer essa semana. E eu, na mesma hora, pensei, eu vou conversar com a professora Aline, que está aqui no chat, ver o que ela acha da gente inserir o café nessa programação. Então, nós estamos, depois elas podem fazer uma propaganda melhor do evento em si, eu faço a propaganda do café, mas eu conversei com a Aline e ela prontamente concordou com a minha ideia. Então, eu gostaria de agradecer já aqui pelo espaço que a Aline, na pessoa da Aline e do GEDES, esse espaço que eles deram para a gente poder inserir o Café com Livros nessa semana comemorativa, ou semana de conscientização, enfim, são vários eventos e o Café com Livros está fazendo parte disso. Então, dentro dessa semana do Orgulho no GEDES, que o IFAR está promovendo, nós vamos trazer o conto Aqueles Dois, do Fernando Abreu. Já vou falar um pouquinho do Caio, falar um pouquinho do conto também, mas nós já havíamos lido esse conto, agora eu não lembro também, porque já são 8 anos de edição, acho que há 2, 3 anos atrás nós tínhamos um ciclo que a temática era amor, né? A temática era bem geral. E eu lembro que, à época, nós decidimos apresentar não só o que as pessoas têm como o amor convencional, o amor da novela, mas apresentar todas as formas de amor. Tanto que o livro que nós lemos na época, nesse ciclo, foi Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que conta a história de amor de um ancião, um octogenário, com uma menina de 15, 16 anos. Esse foi o livro que nós lemos, e um dos contos que nós debatemos é esse que a gente vai ler hoje, mais uma vez, denominado Aqueles Dois, do Caio Fernando Abreu. Também, então, só fazendo esse preâmbulo aí, para vocês entenderem de onde é que saiu essa ideia nossa do café de trazer esse conto para discussão hoje. Eu vou apresentar para vocês, então, começar a apresentação do slide, falar um pouquinho do Caio Fernando Abreu, e aí, depois, se vocês tiverem alguma nota, acho que eu vou fazer como a gente fez no último encontro, eu apresento a biografia do Caio, a gente fala um pouquinho, faz a leitura do conto, e depois nós partimos para o debate, tá bem? Deixa só eu apresentar a tela aqui. Ok. Tá aparecendo aí? Espera aí. Acho que agora sim, vamos ver. Ok, tá aparecendo aí? Bom,
Então, essa pessoa que vocês estão vendo na tela, apresento para vocês o Caio Fernando Abreu, tá? Eu vou ler um pouquinho da biografia dele, depois a gente pode fazer outros comentários também. Como eu mencionei naquela conversa que a gente estava tendo antes do início aqui, eu não sou especialista em Caio Fernando Abreu, apenas leio as obras, eu nem li todas as obras dele. Eu confesso que a primeira vez que eu li um livro dele foi o Morangos Mofados, da onde a gente tirou esse conto hoje, e eu, à época, eu não gostei de todos os contos, e alguns eu tenho uma percepção um pouco estranha, mas na sua grande maioria são contos muito bons, tá bem? Então, vamos lá. Caio Fernando Loureiro de Abreu, é o nome completo dele, nasceu em Santiago, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. A sua relação com a literatura aconteceu precocemente. Aos 6 anos de idade, ele já havia escrito seus primeiros textos, dando início a uma vida dedicada às letras. Ele foi morar em Porto Alegre com a sua família no ano de 1963. Na adolescência, ele escrevia textos, e em 1966 ele publicou seu conto O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Com apenas 18 anos, ele escreveu seu primeiro romance, chamado Limite Branco. Mais tarde, ele ingressou nos cursos de Letras e Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não chegou a concluir, pois ele foi trabalhar como jornalista, né? Ele se dedicou à carreira do jornalismo. Em 1968, ele foi morar em Campinas, no interior de São Paulo, com a escritora Hilda Rist. Não está aqui na biografia, mas ele morou com a Hilda Rist por esse período, que também é uma escritora famosa por conta das perseguições do regime militar. Ele era um daqueles em que os militares estavam sempre de olho, então ele meio que se exilou, ou foi acolhido pela Hilda Rist em São Paulo e morou com ela esse período. Então, lá em Campinas, ele trabalhou como jornalista também, mas ele nunca deixou a literatura de lado, que era a sua grande vocação. De volta a Porto Alegre, foi trabalhar como jornalista no periódico Zero Hora, e pouco depois, em 1973, saiu a viajar pela Europa como mochileiro, né? Então, ele é um representante, a gente vai falar da contracultura, do desbunde, desses termos que vocês podem ter ouvido relacionados a ele. Adepto da contracultura, ele viveu em diversos países, como a Espanha, como a Holanda, Inglaterra, Suécia e França. No ano seguinte, 1974, né, ele retornou ao Brasil. Em 1982, Caio publicou uma das suas obras mais emblemáticas, que é o Morangos Mofados, de onde a gente tirou o conto para ler hoje, né? Em 1984, ele foi agraciado com o Prêmio Jabuti na categoria Contos, Crônicas e Novelas, com um livro chamado O Triângulo das Águas. Em 1989, também mais uma vez recebeu o Prêmio Jabuti, na mesma categoria, com a obra Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E, por fim, em 1996, ele recebe o terceiro Prêmio Jabuti, na mesma categoria, com a obra Ovelhas Negras. O Caio Fernando descobriu que estava com o vírus HIV em 1994, a gente não tinha falado nisso ainda, né? Ele declarou isso publicamente, ele declarou ser portador do vírus no jornal Estado de São Paulo, onde ele era colunista. Então, ele abriu a questão da sua doença nesse veículo de comunicação Estado de São Paulo. Ele faleceu com 47 anos em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro de 1996, vítima de complicações desenvolvidas pelo HIV. Tá? Então, essa história dele, e para quem, assim como eu, um pouquinho mais velho, lembra bem do que foi a década de 80, o HIV foi realmente devastador. Nós perdemos muitas pessoas, principalmente da classe artística, né, na década de 80 e 90. Então, eu relaciono muito com a música, nós perdemos ali Freddie Mercury, Renato Russo, Carlos, todos eles com o mesmo problema. E o Caio Fernando foi também uma das vítimas desse vírus aí. Como ele falou ali, antes de eu iniciar a leitura do conto, o que eu tive lendo a respeito dele como um representante da contracultura, para entender a escrita do Caio Fernando Abreu, o que era a contracultura, então? O pessoal da história aí depois me ajude se eu estiver falando bobagem aqui, tá? Mas do que eu li a respeito, e a gente já tinha debatido, a contracultura era um movimento da década de 60 e 70, dos jovens pelo mundo que, de certa forma, estavam querendo propor alguma coisa diferente da maneira como o mundo estava andando, né? Então, nós tínhamos a Guerra do Vietnã e surgem esses jovens, esse levante jovem contra o mundo belicoso, o mundo de guerras. Se vocês lembrarem, aconteceram vários movimentos, né? Woodstock, na música. Então, tudo dentro daquela vibe do sexo, drogas e rock and roll. Então, isso acontecia pelo mundo e no Brasil não era diferente. Só que no Brasil tinha uma diferença, né? O Brasil dos anos 60 e 70, nós estávamos sob o regime da ditadura militar, né? Nós tínhamos o regime militar e que, de certa forma, era mais difícil para a juventude se expressar. E da onde surgiu esse nome do desbunde aqui no Brasil? Os jovens da época, eles consideravam apenas dois caminhos, eles tinham dois futuros, ou duas perspectivas de vida na década de 60 e 70. Um era partir para a luta armada, isso aconteceu no Brasil, com vários movimentos revolucionários pelo Brasil, ditos revolucionários, né, que propunham pegar em armas e tomar o poder. Muito disso acontecido dentro dos movimentos estudantis.
E o outro, que era a segunda opção dos jovens, era partir para a arte da contracultura, né? E contestar o regime de uma outra maneira. Então, vários nomes surgiram aí nessa nossa contracultura. Só que eles foram apelidados de desbundados. O desbunde era eles eram tidos, talvez, de uma forma pejorativa, como aquele jovem que, ao invés de lutar, ele se maravilhava com outras coisas, com drogas, com rock and roll e se alienava do mundo. Então, o Caio Fernando Abreu, como escritor, ele conseguiu escrever a respeito dessa juventude, a respeito desses dois lados. Então, muitos dos contos e da obra dele representam esse tipo, essa juventude aí. Também o final do movimento desbunde, né? Vamos dizer o final, mas o ocaso dessa geração foi ali na década de 80, quando eles estavam já final do regime, mas também uma juventude se via muito sem perspectivas. Se vocês lerem o livro completo, Morangos Mofatos, vocês vão encontrar muito desse peso da juventude sem perspectiva nos contos. Nós debatemos num outro ciclo Amizade, que me ajudem, o conto aquele do horóscopo, agora me esqueci, acho que é Saturno, Urano encontra Saturno, mas girava em torno de um horóscopo. Mas era uma cena de jovens da década de 70 que viviam totalmente sem perspectiva. Tá bem? Então, esse aí é o Caio Fernando Abreu. Eu não vou me estender muito aqui, senão vai ficar chato eu falando. Depois a gente pode, no debate, falar um pouquinho. Então, vamos lá. Vou partir para a leitura do conto. Aqueles que preferirem acompanhar a minha leitura aqui na tela, têm essa liberdade, ou se vocês quiserem acompanhar o PDF pelo celular, vocês podem também, tá bem? Vamos lá. Então, o nome do conto é Aqueles Dois. E ele tem um pequeno subtítulo, né? A História de Aparente Mediocridade e Repressão, por Caio Fernando Abreu. Vamos lá. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente, entre cervejas, trocaram então ácidos comentários sobre as mulheres mal-amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe. Mas nenhum se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer coisa assim. Apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Raul tinha um ano mais que 30, Saul um menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul de um noivado tão interminável que terminara um dia, e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava só rostos, com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e, às vezes, de porre, pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol, e cinema. Os dois gostavam. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os testes. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram, prazer, Raul, prazer, Saul. Depois, como é mesmo seu nome? Sorrindo divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram novos na firma, e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem, ou no máximo às sextas, um cordial bom fim de semana, então. Mas desde o princípio alguma coisa, fados, astros, sinas, quem saberá, conspirava contra, ou a favor, por que não, daqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias com intervalo de 1 para o almoço. E perdidos no meio daquilo, que Raul, ou teria sido Saul, chamaria meses depois exatamente de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim. Que mais restava aqueles dois, se não pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu. Tão lentamente que mal perceberam. Eram 2 moços sozinhos. Raul tinha vindo do norte, Saul tinha vindo do sul. Naquela cidade, todos vinham do norte,
do sul, do centro, do leste, e com isso quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também em nenhuma outra, a não ser a si próprios. Diria também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto da pensão, uma outra reprodução de Van Gogh. Aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas do assoalho, colocado na parede em frente à cama. Deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletido, quase fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos também, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram. Tão altos e altivos, comentou, olhos arregalados, uma das secretárias. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum tinha barriga, ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis 8 horas por dia. Moreno de barba forte, azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor, mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos, os dois se aprumavam ainda mais o porte. E, por assim dizer, quase cintilavam. O bonito de dentro de um, estimulando o bonito de fora do outro, e vice-versa. Como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois, voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia um cigarro ao outro, e quase sempre trocavam frases com tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo, e teria durado muito mais, porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul. Até um dia em que Saul chegou atrasado e, respondendo a um vago, que houve? Contou que tinha ficado até tarde assistindo um velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às 11, apressado e barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou, que filme? Infâmia, Saul contou baixo. Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. Como ninguém conhece? Eu conheço, e gosto muito. Abalado, convidou Saul para um café. E no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio, mas que nunca parecendo uma prisão, uma clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente como se de alguma forma fosse inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e, sobretudo, queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram pela primeira vez, um em sua kitnet e outro na pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando, outra vez, se encontrariam para um café. Assim foi, e contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente. Gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio esquivos, acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para contar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acostumbraste, nessa mesma festa,
Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou do noivado antigo. E concordaram bêbados que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar, nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores, subitamente desertos, gelados, cantando baixinho Tu Me Acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais do que o habitual. Os fins de semana tornaram-se tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número do seu telefone. Alguma coisa que você precisar, se ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo depois do almoço, Saul telefonou só para saber o que o outro estava fazendo, que visitou, e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase 6 meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul. Perfíria, La Barca, e a pedido de Saul, outra vez, 2 vezes, Tu Me Acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim, sutil, legaste a mí con una tentación, llegando de inquietud mi corazón. Lenando, desculpe. Jogaram algumas partidas de buraco, e por volta das 9, Saul se foi. Na segunda, não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca, e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichando sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos. Visitas proibidas à noite, mas faltavam 5 para as 2 e o relógio de ponta era implacável. Saíam e voltavam juntos desde então, geralmente muito alegres. Pouco tempo depois, no pretexto de assistir a Vagas Estrelas da Ursa na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar. Cantarolando Lo que não vivo, Raul viu os desenhos olhando longamente a reprodução de Van Gogh. Depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Saul sorriu forte. A gente acostuma. Aos domingos, agora, Saul sempre telefonava. E vinha. Almoçavam ou jantavam, bebiam, fumavam, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava, vez em quando El Dia que Me Queiras, vez em quando Noche de Ronda, Saul fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousado no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se, e sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. As moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram olhares que os dois não saberiam compreender, se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem 2 ou 3 piadas. Quando faltavam 10 minutos para 6, saíram juntos, altos e altivos, para assistir ao último filme de Jane Fonda. Quando começava a primavera, Saul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário, ou por outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão, foi a vez de Raul fazer aniversário. E porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet, Saul deu a ele a produção de Van Gogh. Mas entre esses 2 aniversários aconteceu alguma coisa. No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu, e ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão, gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana. E teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras, à exceção de Raul, todo de branco, abrindo os braços para ele.
abraçados fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando, mas ele é que devia estar de luto. Raul voltou sem luto, numa sexta de tardezinha. Telefonou para a repartição pedindo a Saul que fosse vê-lo. A voz de baixo profundo parecia ainda mais baixa, mais profunda. Saul foi. Raul tinha deixado a barba crescer. Estranhamente, ao invés de parecer mais velho ou mais duro, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela, disse, e não cantou. Quando Saul estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão e, quando percebeu, seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente. E tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. O de Raul, flor murcha, gaveta fechada. O de Saul, colônia de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio, era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou que, quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender. Afastaram-se, então. Raul disse qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa qualquer como você tem a mim agora, e para sempre. Usavam palavras grandes, ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só e pobre, e feio, e infeliz, e confuso, e abandonado, e bêbado, e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas, e já era muito tarde. Depois chegou o Natal, o ano novo que passaram juntos, recusando convites dos colegas de repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do Nascimento de Vênus, que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quarto de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. O que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção no pedacinho que dizia até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31, aberta a champanhe na kitnet de Raul, que Saul ergueu a taça e brindou a nossa amizade, que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse, você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um conseguia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe, Paraty, Porto Seguro, ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe da seção os chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, ouviram expressões como relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada, sempre assinadas por um atento guardião da moral. Saul baixou os olhos desmaiados, mas Raul colocou-se em pé. Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca antes que o chefe, entre coisas como a reputação de nossa firma, declarasse frio. Os senhores estão despedidos. Esvaziavam lentamente cada um a sua gaveta. A sala deserta na hora do almoço, sem se olharem nos olhos. O sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de olhos enormes, sem íris nem pupilas, presente de Saul, que guardou no seu grande envelope pardo, com algumas manchas de café, a letra de Tu me acostumbraste, escrita à mão por Raul numa tarde qualquer de agosto. Desceram juntos pelo elevador, em silêncio. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica ou uma penitenciária,
visto de cima pelos colegas todos postos na janela, a camisa branca de um, a azul de outro, estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi. Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai, alguém gritou da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens no céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Ok, pessoal, ainda me escutam? Que coisa mais linda isso, né? Na Legal, verdade, né? Podia ter trocado ali pela história de qualquer gênero, né? Podia ter sido um homem e uma mulher, podia ter sido duas mulheres, podia ter sido a história de qualquer um, assim. Ele deixa tudo subentendido, né? Muito legal. Pois é, foi o que eu comentei com a Aline, é uma história muito bacana. É uma história de amor. E não necessariamente, algumas das referências fazem, não é uma questão de homoafetividade, não homossexualismo. Porque está implícito que eles se amam, mas em nenhum momento ele fala de uma coisa mais carnal, né? É uma relação de amor mesmo entre dois homens, né? Homoafetividade. E por isso que a gente trouxe, é uma história bem, bem bacana. Como eu disse, embora ela esteja eivada de preconceitos, aquele pessoal da repartição ali o tempo inteiro, tanto que eles são levados eles são despedidos, né? Por conta desse preconceito, o guardião da moral e dos bons costumes estava de olho neles, e isso fica em segundo plano na história, porque o que cativa a gente como leitor é a história dos dois, né? Então, é por isso que a gente decidiu trazer isso, para mostrar, então, como que o amor venceu no final. Eu gosto muito daquele final, eles seriam infelizes para sempre, eu até ia aqui escrever em letra maiúscula, e foram. Seriam infelizes e foram. Acho que esse final ali, com uma simples frasezinha, o Caio deu um grande finale para a história muito bom. Bom, pessoal, mas vamos ver o que mais vocês têm a dizer aí, por favor. Eu já falei demais, deixar para vocês falarem das suas percepções do conto, o que acharam, que relações vocês fazem com o dia de hoje. Esse conto é da década de 80, né? O Jairo, só para dizer que eu lembrei do filme Brokeback Mountain. Me pareceu muito a história, assim, no sentido de que quando eu ouvi o filme, eu me lembrei da fala da Carol agora, não comparando o filme com a literatura, mas quando eu vi o filme, eu tive a mesma sensação de ouvir o conto agora, que não era uma relação, era uma relação de amor, efetivamente de amor, né, construída aos poucos, enfim, e que de alguma forma as duas acabam no mesmo sentido, né, com preconceito imperando. E eu vejo que mesmo com preconceito imperando, os dois vencem o preconceito. Para eles, a melhor coisa do mundo foi ter saído do deserto de almas que eles viviam, né? Eles classificam aquela repartição pública como um deserto de almas. As pessoas lá dentro eram infelizes, e ele diz no final seriam infelizes para sempre e foram, mas os dois, embora despedidos, embora sem emprego, saíram altivos, cabeça alta, cada vez mais lindos e belos, rindo da cara de quem cometia o preconceito contra eles, né? Então, isso que é o bacana da história, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, ó, que a tensão e o erotismo estão presentes o tempo inteiro, né? No jogo ali, teve uma hora que tu tava lendo um pedaço e demorou para te passar o slide, e era uma coisa que já ia acontecer. É agora! Eu errei, não foi de propósito, eu errei o dedo. Porque isso dá um ritmo, né? E daí tu percebe como é que o ritmo do conto tá te levando. Eu acho que a questão do erotismo e as pessoas tendem a associar o amor homossexual, né, homoafetivo, quase como se fosse uma amizade, tanto que entre os próprios homens que têm tendências homoafetivas e que querem esconder isso, eles usam o termo broderagem, né? Ou seja, prestam favores sexuais um ao outro e tentam não relacionar, eles tentam dissociar essas coisas. A afetividade do relacionamento carnal, né? Sendo que isso não precisa ser dissociado, certo? Eu acho interessante que é um homem que escreve e que ele brinca, né? Conforme ele vai levando esse conto, ele vai brincando com essa tensão sexual que existe, que está ali, que é posta, né? E que tem que ser negada
que nem eles se dão conta, porque às vezes o cara cresce num meio que é tão machista, tão homofóbico, que ele não se dá conta que ele pode estar sentindo tesão, sabe? Que pode ser alguma coisa além de uma amizade, que não precisa ele virar um irmão daquela pessoa, que, né? Mas, enfim, eu acho que a tensão sexual que o autor coloca, ela tá bem posta, o ritmo é muito legal, e ele deixa subentendido, mas é praticamente a gente, né? Os dois dormiram pelado, um do lado do outro lá. Que irmão que faz isso, sabe? Tem até a alegoria da brasa do cigarro. Eu li algumas análises que falavam que aquela brasa do cigarro pode ser a brasa do desejo, coisa parecida, né? Mas não está explícito no conto. Eu acho que isso que é legal. A gente vai fazendo as nossas interpretações. Por isso que eu acho que ele foi muito feliz na escrita desse conto, porque ele consegue escrever de uma forma bem sutil lá nos dois. Né? E acompanhando um pouco essa fala da Carol, né, dessa compreensão, e aí é legal, eu comentei antes de começar a obra, eu olhei, ele cita um filme o que gerou a relação dos dois de proximidade, né, no primeiro momento, o que aproximou eles ali, que era o filme, que era Infâmia, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o quadro que ele deu de presente. Primeiro eles trocaram o que eles tinham, ele deu o Carlos Gardel e o outro deu o Canário e ele deu a pintura do Van Gogh. Isso, e aí depois ele comprou a obra da Dalva de Oliveira, né, grande sucesso da Dalva de Oliveira, e como é que é o nome da obra? Da música Nossas Vidas, e aí tem uma parte que eu acho que é bacana que está na música ali, ó, e que hoje em dia tornamos-nos tão diferentes, que a vida da gente o que a vida da gente se transformou em apenas beijos. Parecem beijos de quem nunca amou. E se tu pegar um pouquinho, os dois colocam, um teve um casamento frustrado, outro teve um noivado que nunca durou, seguindo essa linha do pensamento da Carol, então, de repente, eles já não se encontravam felizes naquela forma de relação que eles tinham e eles não sabiam interpretar. E ele coloca em outras partes, em Desertos de Almas, né, quando ele coloca, né, e que ele coloca assim, ó, que eles começavam a criticar as mulheres, a forma como as mulheres iam conduzido as relações, e eu acho que isso é um pouco, agora eu vendo a Carol falar, parece que é muito próximo dessa ideia deles não se reconhecerem, né, não se identificarem ou serem repreendidos a aceitar a manifestação de atração ou de afeto por conta dessa repreensão, né? E que eu acho muito bacana quando eles colocam, né, que é o escritório Deserto de Almas, né, e ele fala assim, uns vinham do norte, outros do sul, então isso não era diferencial para ninguém, cada um vinha de um lugar, mas só que todos tinham algum referencial, uma amante, uma esposa, só eles não tinham ninguém, e é isso que facilitou a aproximação, a partir de algo que eles tinham em comum, que era gostar de um filme. E aí o filme, que eu queria citar, é o filme Infâmia, ele é de 61, eu fui pesquisar assim, que filme era esse, né? É com a Shirley MacLaine e Audrey, eu até anotei aqui para eu não esquecer. Audrey Hepburn. É isso, e ela conta uma história de duas professoras que cuidavam de um colégio interno de moças. Uma era noiva, a Karen, né, que era noiva, e a Shirley MacLaine, ela se apaixona por essa, mas nunca manifesta o amor, nunca manifestou, as duas estavam juntas, e uma aluna que é repreendida por elas conta para a avó, e a avó traz isso a público, e aí tem todas as consequências, né, imagina isso, na realidade isso é uma obra de teatro da década de 30 e depois transformou em filme na década de 60, sobre exatamente as consequências, né, e no caso da repreensão que elas tinham na manifestação. E tem uma cena do filme que é bem bacana, que eu comecei a pesquisar, achei interessante, que eu até vou soltar aqui depois, que fala sobre ela descrevendo que realmente amava, que ela não sabe. Então, acho que assim, o filme está muito... É muito esse desvelar da obra, sabe? Quando tu vê o filme, tu acha que é muito próximo dessa obra que ele cita lá no início, que aproximou os dois. Né? E ontem eu comentei, vou terminar aqui minha fala, ontem eu comentei na poesia da oficina Pássaro Azul,
dentro do peito do Bukowski, né? E eu falei que havia similaridade. Eu acho que eles se tornaram felizes, porque até então eles não eram felizes, a partir do momento que eles se aceitaram e encontraram um ao outro. Daí eles deixaram o pássaro deles do peito, sair do peito deles e eles serem de fato quem eles eram. É isso aí. Não era tristeza, viu, Jairo? Era sobre isso. Eu discordei do Emerson ontem, estava numa outra oficina de poesia do Poetizar, da Bianca, né? Então, ele comentou que o que ele tinha, a percepção que ele tinha tido na poesia, a gente ia discutir hoje no café. Eu discordei, eu disse, olha, mas eu atrelei a sensação de tristeza da poesia. Eu disse que o conto, muito pelo contrário, eu não sinto tristeza nesse conto, né? Mas, enfim, foi apenas uma percepção fazendo a relação do poema. Agora o Emerson explicou. Falar ontem, porque senão ia estragar a leitura do conto de hoje, né? Claro, porque claro. Só falei lá que a minha sensação de tristeza não tinha nada a ver com esse conto, não me passa a sensação de tristeza. Mas aí, sim, tu falou que era com relação às máscaras, né? Não a tristeza. Deixa eu aproveitar, vocês estão me ouvindo? Eu abri meu microfone, eu não sei se está funcionando. Tá, eu estou ouvindo. Eu queria aproveitar esse gancho do Emerson também, que... Tá, beleza, não é que o meu tá meio lento, mas tá funcionando então aqui para mim. Tá funcionando, pode continuar. Eu queria aproveitar esse gancho do Emerson com a questão de que ler o Caio Fernando Abreu é sempre uma relação com a intertextualidade. E porque ele sempre traz referência a muitas obras, filmes, pinturas, enfim, porque ele tinha esse universo, né, muito rico de referências. E ali me chamou a atenção do quarto de um deles, do que morava na pensão, que parece uma referência, né, ao quarto do próprio Van Gogh, que ele mesmo retratou em pinturas, talvez a Carol tenha mais referência até sobre isso. E o que eu queria comentar sobre essa questão do deserto de almas, né, que poderia ser visto também como uma representação das restrições dessa sociedade, né? Porque é como se tivesse uma castração do pessoal LGBT. Não tem problema que tenham relações, não tem problema que sejam um casal, desde que não se beijem em público, desde que não tenham cerimônia na igreja, desde que não queiram adotar criança. Essa erotização, sabe? Então, foi essa a impressão que eu fiquei da obra. Eu ia fazer um outro comentário agora aqui, mas me fugiu. Então, acho que por enquanto era isso. Como a Aline falou, tudo pode, desde que sejam discretos, né? Me lembrei rapidinho, só para concluir, né? Que a gente falando isso hoje do Caio, parece que que bonita essa obra sobre o amor e tudo mais. Só que ele é um texto de ruptura muito forte, porque olha quantos anos que foi escrito. Exatamente. E falar sobre esse amor universal como um direito a todos, inclusive a quem é gay, é algo que rompe muitas barreiras. E em Santiago tem essa restrição, teve, né, até então, essa restrição muito grande, porque daí quando virou marketing, ok, é legal a gente ter o nome do Caio Fernando Abreu ligado à nossa cidade. Mas isso tudo que ele escreveu foi por muito tempo, assim, abafado, sabe? Então, ele rompeu demais ao falar sobre esse amor universal a todos, né? Isso que é o diferente da obra dele, era esse meu comentário. Como a Bianca bem colocou, hoje em dia a gente já tem, embora ainda exista muito preconceito, a gente tem que lutar muito contra isso, na década de 80 vocês multipliquem por 10 esse preconceito. Então, para falar sobre esse assunto dessa maneira, e eu também li uma análise do conto que o legal é que ele colocou os dois fora daquele estereótipo da pessoa homossexual ou do gay da época, porque sempre eles eram retratados, quando retratados, era na forma caricata. Eu lembro que tinha um personagem no Viva o Gordo, do programa do Jô Soares, chamava-se Capitão Gay, e seu auxiliar Carlos Sueli, aquilo era totalmente caricato, era uma caricatura do público LGBT da época, era a única maneira que eles eram representados. Era difícil aparecer alguém que representasse. E aí o Caio Fernando Abreu traz esse conto com duas figuras no estereótipo do que seria o homem forte, heterossexual, alto, lindo, bonito, de barba, né? Então ele representou que não era só aquele estereótipo, né? E numa década em que não havia muito diálogo, simplesmente o preconceito era muito mais forte. Então isso também tem a ver com a forma como o Caio Fernando Abreu apresentou a história, como ele trouxe os personagens e como ele enfrentou o preconceito da época através da sua literatura.
Quem mais, gente? Ninguém fez perguntas aqui no chat? Disso que tu tá falando, né, Jair? O próprio conto destaca que eles eram belos, mas ficavam mais belos próximos. As mulheres admiravam, né? Então, é bem interessante que eles não tinham o estereótipo, né, ou essa construção estereotipada de ser homossexual. O que eu acho interessante quando a gente entra nessa questão da estereotipia, né, e que eu acho que é importante pontuar, assim, é que a gente acha que é mais aceitável quando a pessoa que é homoafetiva, ela renega em si aquelas características que são femininas, né, ou masculinas. Tu pode ser sapata, contanto que tu seja feminina. Tu pode ser gay, contanto que tu seja masculino. E isso, de certo modo, entra nessas questões de restringir aquilo que as pessoas querem ser, né? Aquilo que elas querem ser tem que estar atrelado àquilo que elas podem ser dentro do meio social, assim. Então, quantas pessoas a gente conhece que estão em casa e usam o sapato de salto alto da mulher, né? E se pudessem, continuariam dormindo com a mulher a vida inteira, só queriam poder andar de salto alto na rua, mas isso na nossa sociedade é considerado loucura. Então, eu acho que quando ele diz que ele rompe com o estereótipo, eu acho que hoje isso já não é romper com o estereótipo, isso é reforçar, né, aquele biotipo de gay que tem um comportamento mais para hétero, digamos, né, que ele casa mais as suas atitudes com aquilo que a sociedade espera dele. Então, é para ver como as coisas mudam no decorrer dos anos, né, como isso fica diferente. Não sei se alguém tem... As gurias do Nugedes aí podiam me ajudar com essa construção. Carol? Oi? É a Rosane que está falando? Fala, Rosane, a Rosane, por favor. Oi, Jair. Conheci a voz, não estou vendo a imagem. Eu quero falar um pouquinho também, então. Primeiro, deixa eu abrir aqui minha... Tá. Então, assim, primeiro, em relação a essa questão do estereótipo, eu gosto muito desse conto, foi muito bom, assim, revisitar esse conto. Porque ele está falando de amor, né? O que a gente todos nós concordamos, porque quando se pensa em homossexual, se pensa geralmente aquilo que a Carol falou na broderagem, né? Isso, porque a gente enxerga ou isso, né? Ou uma amizade, ou essa broderagem, ou então a questão sexual, né? E muitas vezes ligado à promiscuidade, o que eu acho assim é o cúmulo do preconceito. Raramente a gente vê uma definição, ou vê alguém falar de homossexualidade em termos de amor mesmo, como se o amor fosse um privilégio de héteros, né? E isso o Caio faz, né? E faz muito bem, porque todo o cenário que ele vai montando e todas as situações que ele vai descrevendo são situações corriqueiras de pessoas com afinidade. Isso é muito lindo. Eles vão se encontrando, é um encontro de almas, na verdade, né? E a outra questão é aquela questão que o Jairo falou, que eu concordo inteiramente. Eu acho fantástico o final desse conto, porque eu acredito que o que ele quer deixa claro é assim, ó, de repente, quantas pessoas ali tinham desejos reprimidos e que, na verdade, o que eles sentiam ali era uma certa inveja, né? Porque deve ser horrível tu ter que se reprimir, ou ter que se comportar de acordo com o que os outros esperam. E aqueles dois, né? Não faziam isso, e isso com certeza gerava talvez esse constrangimento que as pessoas da repartição, né, tenham se sentido incomodados, talvez fossem com os seus próprios problemas, né, com as suas próprias frustrações. E no final não adiantou nada, né? Porque eles saíram, continuaram, no meu ver, eles continuaram se vendo e tendo aquela relação bonita, e aquela repartição não melhorou em nada, muito pelo contrário, né? Porque eles acharam que tinham, tipo, extirpado um problema, quando, na verdade, o problema deve ter continuado e muito mais forte, porque, na verdade, estava dentro deles, né? Então, era essa a minha contribuição. Isso. Pessoal, nós temos uma edição aqui no chat. A Rafaela se inscreveu, temos a honra e o prazer de contar com a presença da Rafaela, nossa ex-aluna egressa do curso de informática e hoje uma grande ativista.
Então, pediu o espaço de fala, por favor, Rafaela. Oi, gente, obrigada. Abri a câmera rapidinho. Muita saudade, muita honra ver vocês de novo. Obrigada, professor Jair, pelos comentários tão bondosos, né? Esse conto cai incrível, né? Eu até falava com a prof. Aline, que me convidou para participar, que eu preciso ler mais, Caio, né? Não só por ser uma referência daqui perto, mas, né, por tudo que ele construiu. Rafa caiu, gente? Ou só para mim? Eu acho que caiu, achei que eu que tinha caído, mas vamos aguardar, ver se... Eu pensei que ela estava fazendo pose. Ai, gente, volta, Rafa. Ah. Alguém tem o contato do WhatsApp? De repente a gente pode ir mantendo o debate assim que ela conseguir reconectar. A gente passa a palavra para ela mais uma vez. Eu estou falando com ela aqui. Tá. Então, se alguém quiser ir colocando alguma opinião enquanto isso, a gente vai tentar o contato novamente com ela. Posso? Por favor. Eu fiquei pensando no conto mesmo, na questão do cigarro, tá? Fiquei pensando naquela história do cigarro, né? Que eles deitam nus, quase lado a lado, na verdade, um tá no sofá, o outro tá na cama e tal, e o cigarro fica aceso, quer dizer, e tem essa história, essa alegoria do fumar um cigarro depois do sexo, sabe? Quer dizer, a gente transa com cigarro, né? Aquela história. E me pareceu que o cigarro seguiu aceso por algo que não foi concretizado, e ambos permaneceram a noite inteira acordados, tanto que um deles foi embora para que o outro não enxergasse as olheiras. As olheiras e tal, como se eles sentissem, mas não sentissem o que estava acontecendo, né? Porque parece que a todo momento eles sabem o que está acontecendo, eles sentem o que está acontecendo, eles sabem que a qualquer momento vai se concretizar, mas não deslancha, né? Tanto que quando eles são demitidos, é quase como que uma surpresa. É uma surpresa que os outros sabiam aquilo que nem eles sabiam, mas ao mesmo tempo eles também sabiam. Então, a Thaís colocou, né? O cigarro ficou aceso porque estavam lutando pelo desejo um pelo outro. Me pareceu que é isso, sabe? É o cigarro que ficou aceso à espera de um sexo que não aconteceu porque era para acontecer, mas não aconteceu naquele momento. E acho que alguém colocou ali, a Bianca colocou também, né? Do que o pessoal da repartição vai se ocupar agora. Me pareceu isso, quer dizer, aquelas almas vazias, né? Vazias que tiveram algum sentido naquele momento, quer dizer, as colegas que conversam, as fofocas, as piadinhas que eles não ouvem, que eles não percebem, mas que com a saída deles, os colegas se tornam infelizes para sempre, né? Quer dizer, que vida mais sem sentido é essa que a gente tem que ficar preso ao romance dos outros, e quando os outros vão embora, a gente acaba, né, sem sentido. A Rafa voltou. Eu acho que apareceu, por favor, Rafa. Gente, perdão, as coisas são precárias. O que eu comentava concordo muito com a análise da Chama, acho que é isso mesmo. Porque uma coisa que Caio faz, e vou falar rapidinho antes que trave de novo, Caio consegue trazer muito bem uma representação de a falta de linguagem que chega pra gente, né? Pessoas LGBT de maneira geral, mesmo entendendo diferenças, que LGBT é algo muito amplo, tem pautas muito diversas, mas de maneira geral nos tratam, né, com alguma semelhança, e aí nos tiram a linguagem, né? Então, a relação deles fica o tempo inteiro num campo de não dito, que fica sempre numa vai acontecer, e essa coisa de não nomear, mas entender que algo está acontecendo, até pelo título do conto, né? Aqueles dois, né? Parece que é o olhar que colocam sobre a gente, porque é a maneira como nos dão significado, né? Então,
essa falta de linguagem, de não poder sequer nomear direito isso, né, é muito forte, assim, e para mim bate muito intimamente pelas vivências mesmo, né, que a gente vai tendo, o quanto ainda é difícil mesmo hoje em dia dar nome aos nossos processos, né, e conseguir nomear de uma maneira minimamente respeitosa, minimamente que fale sobre a gente, já que muitos dos nomes que nos deram foram a partir do olhar do outro, é que nem aqueles dois, né? São os outros olhando eles. E quando os termos surgem, né, como o próprio termo homossexual e depois transexual, e se for ver também por via de xingamentos, né, o termo gay, o termo viado, o termo sapatão, o termo lésbica, o termo travesti, eles surgem a partir do olhar dos outros sobre a gente, né? Então parece que é sempre esses outros, né, como o guardião da moral, nos dando linguagem, né? Nos dando nome. E aí a gente não consegue narrar a si mesma, né? É por isso que hoje em dia eu acho muito incrível como a gente vem conseguindo criar nomes para a gente e para o nosso processo. Por mais que muitas pessoas achem que estão criando 1001 letras agora, não sei mais o que está acontecendo. É um processo natural de tomada, de ocupação das nossas existências mesmo, né? A gente agora vai operar a partir de nós, né? Então, o ponto de referência não é mais os normais olhando a gente, mas é a gente olhando a gente mesmo. Então, esse conto, óbvio que ele tem 1001 camadas, né? Mas uma coisa que me pegou muito no íntimo foi esse espaço do não dito, que é onde a gente opera, né? Sempre, de maneira clandestina, à noite, né? Tanto é que a imagem do cigarro acontece no breu, né? Porque não caberia ele na luz do dia, no espaço público, que está no trabalho, né? Saudades, gente, amo vocês. Pessoal, algum aluno gostaria de fazer alguma intervenção? Eu percebo aqui no chat o pessoal está perguntando, mas para que a discussão não fique restrita ao círculo dos professores, eu estou vendo o pessoal aqui interagindo no chat. Então, o microfone está aberto para mais alguém que queira falar aí, por favor. O pessoal está tímido hoje. Aí eu tô. Tá todo mundo pensativo. Acho que a fala da Rafa... E hoje o conto não foi aquele soco no estômago, né? Escolheu um conto bem light hoje. Foi isso, Jair. Todo mundo estava esperando algo, tu quebrou a expectativa de todo mundo, né? Tu colocou mas não dá para ser trágico sempre, né? Eu fiz um monte de anotação na interpretação do texto aqui, mas é muito do que já falaram, né? Ou que eu já falei lá no início. Eu acho que é muito o romper da repressão ali. Eu não tenho essa fala, a minha minha interpretação está muito relacionada a essa. Eu acho muito bacana ali a música, aquela que eles escolheram, que tu me acostumaste, né? Tu me acostumou. Então eu acho bem bacana aquela música que ele coloca, que ele se acostuma. Por que você me esqueceu? Por que não me ensinaste como viver sem você? E aí ele é uma música muito romântica. Sutil chegou a mim como uma tentação, enchendo de ansiedade meu coração. Estou lendo trechos da música. Eu acho que ela fecha muito com a ideia do conto, assim como o filme que eu já citei anteriormente. A Carol pode me ajudar. Ele recebe um quadro de Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus tem de um lado o vento oeste soprando e do outro lado a primavera. Sim, ela tá se descobrindo em toda a sua maravilha e já tem alguém querendo encobrir isso, né? Ela não pode se mostrar, e tá começando a ficar com vergonha. O próprio cabelo, em volta dela com uma serpente, né? Tu pode falar um pouquinho melhor aqui, eu acho que tu tem mais... Todas as referências que ele faz às artes visuais no texto, elas levam bastante a gente a pensar na solidão e na incompletude, sabe? O próprio quadro do Van Gogh, né, o quarto, que ele sentia que era um reflexo dele, só ele não se enxergava ali, é uma coisa da solidão humana. As músicas que ele escolheu também
né, essa incompletude do ser, essa coisa que é o próprio romantismo, né? É tu buscar alguma coisa ou uma pessoa exterior a ti para te completar. E as obras que ele traz, né? Todo mundo sabe, Van Gogh cortou a orelha porque era um apaixonado não correspondido, né? E ele tinha esse quarto da pensão, isso foi tema, um quarto de pensão, que nem o quarto que era do Raul, do Saul, de quem que era, já agora não me lembro. Quem que morava na pensão, quem que morava no kitnet. Tu também não lembra, né? Eu não lembro, mas acho que o Raul é o nome citado. Eu acho que o Raul morava na pensão e estava na kitnet. Mas eu acho... esse detalhe, para mim, no andar da carruagem, ali dele é meio irrelevante. Que ele era o arquiteto lá, que ele queria ser arquiteto. Ele tinha uma veia artística frustrada e a mãe dele morreu. Eu não gostei dessa parte que a mãe do Raul morre. Mas tudo bem. Enfim, é muito legal porque ele faz referências que, para quem curte artes visuais, vê que ele está falando muito dele, sabe? A parte daquele da Vênus... que é mais solitário que um bolero, ou mais romântico que um bolero, gente, né? Tocado no violão ao pé do ouvido, assim. Então, ele usa muito essa linha do romantismo, que é sutil, mas ele utiliza muito também a questão das obras de arte para mostrar os personagens. Achei legal, não conhecia o filme Infâmia, que o Emerson apresentou, né? Mas é legal que isso vai te dando uma linha para te conhecer o personagem, quem é ele, né? Como ele se sente. Quando ele faz uma referência a Van Gogh, é basicamente uma pessoa incompreendida, meio louca, né? E quando ele dá esse quadro da Vênus para o Saul, então, né, que o Raul dá o quadro da Vênus para o Saul, ele está mais ou menos dando uma dica que ele está se descobrindo também, né? Porque o quadro da Vênus é isso, é o nascimento de uma coisa nova que já vem alguma outra coisa para querer encobrir, porque é maravilhoso para a sociedade ver aquilo nu, extravagante na frente, assim. Então, é muito legal fazer essas comparações, assim, para te saber um pouco mais da alma dos personagens, viu, Emerson? Muito obrigado por ter trazido o treco da infâmia. E foi ao acaso, como eu disse, eu estava pesquisando sobre o tema, eu li, e aí ele falava infâmia, eu digo, mas que filme é esse? Daí eu comecei a pesquisar, daí que eu fui para a obra, daí que eu fui para as letras das músicas, e aí eu fico mais admirado com o conto, toda essa construção que ele coloca dentro do conto, assim, ó, porque a primeira vez que eu li era um romance, achei lindo, lindo romance. Questão, já foi comentada, a erotização, tudo um romance. A repressão, né, indo ouvir a Dalva Oliveira e Gardel. É Luiz Miguel que canta, tu pega o original, Luiz Miguel, tu se acostumaste, Rafa. Então, assim, ó, e aí eu fiquei mais admirado com a obra dele, assim, ó. Fiquei mais surpreso. Nossa, que bacana mesmo a forma como ele escreveu, trouxe todos esses detalhes, assim, que constrói os personagens e tu reconhece eles. E eu não sei vocês, né, mas ao longo da leitura do texto ali, eu fico o tempo todo esperando que eles vão ter o ato carnal deles, né? Parece que na próxima parte, vai ter, eles vão consumar este amor. Eu fico nessa expectativa, né, que não acontece. E na parte que ele fala ali que eles elogiam o corpo um do outro, tipo, você tem um corpo bonito, mas é com carinho e respeito, sabe? Eu fico com esta sensação, mas muito bom, né? E o pessoal, como diz a Bianca, da repartição, ela fica triste, infeliz, porque ela não tem mais com o que se ocupar, né? Porque o trabalho, ele é chato, né? Ele diz lá que no início do trabalho de todos é chato, e aquilo ali era a sensação do trabalho deles, o diferente, né? Cuidar, velar a vida do outro, né? O que será que está acontecendo? Fica naquele imaginativo, né? Porque na verdade nada se conclui, é só uma amizade até então, e eles ficam ali velando e cuidando dessa vida, só que aí tem o homem ou a mulher, não sei, da moral e dos bons costumes, que está lá denunciando, tão incomodado com a vida deles, com a felicidade deles, que fica denunciando eles para o chefe até eles perderem o emprego, porque aquilo é inadmissível, né? Como se a vida do outro fizesse parte da nossa. Eu fico com essa sensação, pelo menos.
Aproveitando isso que a Thaís comentou, eu acho que é bacana também falar sobre a estética da obra do Caio, né? A gente aqui, os professores, a gente vai se enfiando enquanto os alunos não falam, né? Mas essa questão da estética, o Caio, ele tinha muita influência da Clarice, e demorou um tempo até que a obra dele fosse reconhecida em termos de qualidade e qualidade literária, né? Porque ele era tido como um escritor menor, como aprendiz, e essa influência dele em relação da Clarice, que a gente percebe também um foco não é no enredo, porque a gente é mais fácil para nós, a gente está mais acostumada com a questão do enredo, como a Thaís fala, e o que vai acontecer e o que vem depois, porque num conto, geralmente, a gente tem uma série de acontecimentos, como nós percebemos nos anteriores, né, que a gente trabalhou. Claro que o do lixeiro não tinha tantos acontecimentos, mas tinha conflitos que a gente ia percebendo, e nesse não, porque o foco da escrita dele, através da linguagem simples, né, que ele usa, é para construir essa alma das personagens, como a Carol falou. O ponto alto dos contos dele não é um conflito, bom, alguns até tem, mas é a atmosfera que ele constrói para tudo. Quando ele fala do Passo da Guanchuma, que é uma cidade ficcional, é a atmosfera dessa cidade, desse relacionamento, é a alma de cada um deles, os passos desse relacionamento, essa sutileza que às vezes a gente deixa passar. Então seria nesse sentido, assim, pelo menos uma impressão que eu tive. Fazendo um paralelo que a Carol comentou ali, para as pessoas não se tornarem os recalcados da repartição, não é tão abordado no conto, aliás, é abordado no conto, mas no filme, aquele que eu passei, que é de 85, sobre a obra dele, deixa bem claro, eles têm um diálogo sobre isso, né, sobre fazer, pode trabalhar em qualquer coisa, mas faça algo que tu goste, né, para tu poder ter uma vida melhor, assim, não fazer, e aí até eles indagam, tá, mas tu queria vir trabalhar nessa repetição? E aí o outro responde, não queria, mas foi o que eu consegui. E é um pouco dessa fala, às vezes nós temos que procurar gostar daquilo que nós fazemos, né? Por isso que eu gosto tanto de participar desses projetos, é uma das coisas mais bacanas da nossa profissão, que é fazer isso, aprender estudando. Mas eu estava imaginando aqui o que seria daquelas pessoas, né, que foi o tema de uma das escolas. Com certeza eles vão encontrar uma outra vítima para jogar o seu rancor, né? Isso aí quem está infeliz com a vida sempre encontra um alvo para descarregar sua infelicidade. E iriam aparecer outros Rauls e outros Sauls naquela repartição para eles terem do que falar, né? Poderia não ser o caso dos dois, os dois rapazes, mas vai aparecer alguém com uma amante, vai aparecer alguém com um casamento que está sendo traído. Isso assunto sempre tem para a pessoa infeliz, né? Com certeza. É isso que eu fico pensando no pós-conto, no que aconteceria não com os personagens, mas com as pessoas que ficaram na repartição. É essa a imagem que eu tenho deles. Eles vão continuar sendo infelizes, como seriam infelizes para sempre, e foram, como quando deixou, e jogando essa sua infelicidade sobre outras vítimas, possivelmente próximas, as pessoas que viriam substituir Raul e Saul na repartição, com o colega. Isso sempre vai, acho que a minha imaginação me leva a crer que isso vai continuar acontecendo com eles. Mas o nosso foco aqui não é na repartição, né, nos dois personagens, e é isso que importa, isso que é o legal do conto. Gabriel quer falar. Gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Não? Eu já tinha lido esse conto, né? Faz muito tempo, quando eu ainda estava no colégio. E eu tinha, né, uma mentalidade bem diferente sobre esses assuntos quando eu era mais novo. A gente tem muita dúvida, porque a gente cresce com aquele conceito de masculinidade frágil, né? Quando a gente cresce, os nossos pais, os nossos tios ficam falando, aí as namoradas, e aí já beijou uma gatinha, não sei o que, sabe? E eu me lembro que na primeira vez que eu li essa história, tinha aquela coisa de, quando o Caio, né, escrevia ali os dois e tal, aquela coisa de tipo, que nem aqueles personagens ali que gritaram o ai ai no final, né? E também tinha junto disso aquela coisa, né, que eu, pelo menos, eu não falo que um homem é bonito porque eu não gosto de homem, sabe? Tinha que provar tua masculinidade sempre, né? E hoje é uma coisa que eu vejo completamente diferente disso, porque eu tenho muitos amigos homens, né? E eu aprendi que, tipo, beleza e visual é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu sinto
além disso, com prazer carnal, né? Porque como as mulheres mesmas, né, ajudam, por exemplo, tu tá muito bonito com essa roupa, ou trocam de roupa uma na frente da outra, sabe? Por que a gente não pode ser assim também, né? A gente tem que ficar mostrando nossa masculinidade e evitando contato com os nossos amigos por causa disso, né? É claro que tem essa temática do prazer carnal, do sentimento que o Raul tinha pelo Saul aí no conto, mas eu acho que tem coisas muito simples que a gente pode tirar daí também, que é essa questão da masculinidade frágil. Até que ponto eu preciso ficar afirmando as coisas e não ter uma relação tão aberta com as pessoas, o que é algo muito legal, né? Muito bem colocado. Fico muito feliz de escutar isso de um estudante menino, né? Porque as feministas, elas lutam para isso também, para que a gente consiga desconstruir esses estereótipos, né? E para que ninguém seja obrigado a ser nada que não queira, né? Que a gente possa até um jeito de pensar os meninos como desconstruir essa masculinidade tóxica, né, dos meninos, tem sido que os meninos falem sobre aquilo que eles sentem, que eles não são obrigados, né, a ser os reis do rolê, que o mérito deles não está no tamanho do pênis, que eles não precisam ter relação com todo mundo simplesmente porque são meninos. Então, eu acho isso fantástico também, que a gente comece a reconhecer quais são, né, as limitações que a sociedade nos impõe, ou seja mais masculina, ou seja mais feminina, isso nos limita, né? Isso impõe barreiras para quem a gente realmente quer ser e até onde a gente realmente pode chegar. Só em relação a isso que o Gabriel falou, muito bacana mesmo, Gabriel, obrigada por compartilhar, eu até coloquei ali no bate-papo, que essa observação dele me lembrou um filme que eu assisti esses tempos, até um amigo meu assistiu também, a gente comentou depois, que é O que os Homens Falam, que é sobre a masculinidade tóxica e as relações de proximidade entre os homens. Se vocês puderem assistir, ele é bem sutil, assim, mas ele toca bastante na gente, porque fala mais ou menos isso, que os homens, a amizade tem certos padrões, jogar carta, beber, assistir o jogo, fazer atividades masculinas, e quando chega na parte do sentimento, ou que tenha que se abrir ou desabafar sobre alguma coisa, ou que tenha um problema, eles não têm espaço para falar sobre isso. E aí eu perguntei pro meu amigo assim, tá, mas e, por exemplo, se tu tem um problema com a tua namorada, que não tá bacana, assim, a relação entre vocês, o sexo, com quem que tu conversa? E ele, com ninguém. E deu, tá, mas tu não vai falar, pra quem que tu vai falar se tu tem um problema? Eu não falo. Tá, mas tu e teus amigos, assim, vocês não contam se tem um problema de saúde, se tu te sentiu triste naquele dia? Não. E é exatamente isso que o filme fala, e a gente fica, assim, ó, chocado de pensar que não tem essa relação, né? Pra gente refletir. E que bom, Gabriel, ouvir esse teu relato mesmo, muito bacana. Bianca, complementando o que tu fala, né, eu, na minha família, sou só eu de mulher, né, e continuo, pelo visto, vou continuar por muito tempo. Eu tenho 3 irmãos e tenho 2 filhos, né, e realmente essa coisa de conversar sobre sentimentos não existe, né, e por parte muito do meu pai, de dizer para eles que isso não é coisa de homem, né, que eles têm que se comportar que nem homem, então eles não conversam sobre coisas. E para mim está sendo um desafio muito grande como mãe hoje, 2 meninos, né, frear isso na minha família, né, na questão do meu pai, de dizer para eles que não, que o meu filho ele tem sentimentos e que ele precisa verbalizar isso, que ele precisa me dizer como é que ele se sente e os sentimentos deles vir, né, para... Ele não tem que guardar nada para ele. Por que ele tem que guardar? Ele tem que conversar, sim. E o meu filho é uma criança que ele verbaliza muito bem os sentimentos dele, até a gente acha meio engraçado, às vezes, porque a gente não espera, porque a gente também é constituído dentro de uma sociedade que de silenciamento de sentimentos dos meninos, né? E aí, às vezes, a gente fica, opa, ele tá falando o que ele tá sentindo, e a gente reforça isso nele, né? Mas... que a masculinidade ela é tóxica, né, e ela começa dentro de casa. E meu pai já mudou muito,
porque eu bato muito de frente com ele, o que ele não concorda hoje ele fica quieto, mas é bem difícil para eles. Mas eu acho que essa nova geração, pelo menos os nossos filhos, vão ser uma geração que vão conseguir lidar muito melhor com essas questões do que a nossa geração e a geração dos nossos pais. Isso. Gostaria de contribuir apenas com isso. Acho que a Tawane pediu para falar, por favor, Tawane. Rapidinho só, para completar a fala do Gabriel, eu tenho um exemplo que aconteceu faz pouco tempo. Um amigo meu veio conversar comigo me falando que ele estava tentando se desconstruir, que ele vinha de uma família que era muito machista, conservadora, né? E que ele sofreu muito isolamento da família dele e muita cobrança pessoal dele mesmo, assim, interna, porque ele não se encaixava no padrão de homem do que a sociedade impõe como padrão para homem, sabe? Ele sempre gostou muito de dançar, então ele dança, ele faz coreografia, sabe? E ele disse, e tal, eu não tenho desejo sexual por homem, assim, mas eu fui isolado, eu fui questionado pela minha família, eu sofri comigo mesmo, assim, porque as pessoas me cobravam que eu me encaixasse nesse padrão de homem heterotop, né? E eu não sou assim, e agora eu tô nesse momento de me aceitar, de aceitar que eu posso ser um homem sem medo do que os outros vão pensar, me entregar aos meus sentimentos, me entregar à dança, e é isso, vão ter que me aceitar, vão ter que me engolir. E aí eu dei maior apoio para ele, né? E eu acho que isso tudo vem para inspirar outras pessoas, sabe? Outros homens, assim, por exemplo, eu vejo, assim, na roda de amigos do meu namorado, por exemplo, que tem que ser muita coisa, assim, que eles têm uma ideia progressista, mas, ao mesmo tempo, eles têm muita ideia machista ainda neles, entende? E a gente tem que estar sempre puxando a orelha, parece. E o meu namorado, ele faz muito esse papel, assim, de puxar a orelha dos amigos dele, assim, no sentido de não é bem assim que a coisa acontece. Então, eu acho que vai muito disso, como a Carol disse, é muito importante os homens, eles entrarem nesse processo com a gente, até para eles terem liberdade de ser quem eles quiserem ser, né? E isso vai muito do incentivo do outro, para o outro, né? No caso do grupo de amigos, assim, de questionar algumas falas. Então, isso tudo acho que é bastante importante. Acho que é isso. Posso? É que eu acho que é importante, talvez até a Rafa fale melhor que eu sobre isso, enfim, mas é uma desconstrução que a gente tem que ter, né, com relação à sexualidade, identidade de gênero, estereótipo, enfim, quer dizer, a masculinidade tóxica é algo tão forte, e a gente foi se dando conta também, né, a Carol e as gurias do Nujedes, a gente, ao longo dos anos, foi desenvolvendo inúmeros trabalhos no campus, mas parece que continua algo muito pesado, a gente ainda não descobriu o que era. Esse ano a gente se deu conta que a gente precisava muito trabalhar com os meninos e pensar sobre a questão das masculinidades, aí veio a pandemia e acabou com os nossos projetos, né? Mas a gente vai retomar. Porque, na verdade, parece que enquanto a gente não desconstruir essa ideia das masculinidades que são tóxicas, e essa masculinidade frágil mesmo, não adianta a gente ficar discutindo dentro do nosso grupinho, né? Quer dizer, nós, mulheres feministas, a gente faz um estardalhaço, um escândalo, a gente bate boca, a gente briga, mas, na verdade, continua dentro do grupinho dos homens a mesma história, né? A mesma piadinha com as meninas, a mesma... Tudo aquilo continua acontecendo. Então, me parece que a gente precisa muito pensar sobre isso, né? Sobre as masculinidades. E é muito louco, eu estava pensando sobre o conto, assim, né? Quer dizer, ele é um conto da década de 80, e aí naquele momento fazia sentido
mesmo, me parece, que aqueles homens, eles precisassem se manter dentro daquela caixinha do padrão, né? Porque fazia tanto sentido, porque parece que ainda faz sentido hoje, porque é a mesma fala que a gente escuta hoje, né? Que é o que as gurias colocaram no começo. Quer dizer, eles podem se amar desde que não demonstrem. Eu não tenho problema nenhum com a pessoa gay, desde que não fique se agarrando na minha frente. E por aí vai, né? E, por exemplo, se a gente parar para pensar que em 2017 foi a primeira vez que a gente colocou a bandeira. Eu não sei se a gente tem alunos novos aqui no grupo, mas a gente tem uma bandeira imensa do arco-íris que a gente pendura lá no campus todos os anos, durante todo o mês de junho, desde o quarto andar até o térreo, e isso a primeira vez que a gente fez foi em 2017. E naquele ano a gente respondeu, né, Carol, acho que a Carol lembra, a gente respondeu uma ouvidoria que a gente estava tentando homossexualizar os nossos alunos menores de idade, né? Como se o simples fato de ter uma bandeira pendurada e passar por perto da bandeira fosse tornar as pessoas gays ou não. E isso tem relação com as masculinidades frágeis, né? Tenho certeza que não está relacionado às meninas, mas ao que pode acontecer com os meninos, o que vão pensar dos meninos, né? E isso faz 4 anos, o raio gaysitizador do Nujedes, né? Isso faz muito pouco tempo. No primeiro ano, a gente respondeu uma ouvidoria, no outro ano, a gente foi parar no Reclamação Borda, com as pessoas nos botando a boca, porque a gente tinha a maldita da bandeira. Quer dizer, faz muito pouco tempo que a gente consegue falar sobre isso sem ser xingada, né? E a gente sempre ainda fica meio na desconfiança de que alguém vai brigar com a gente, né? De que alguma coisa vai acontecer. Porque, apesar da gente avançar, a gente ainda está muito preso a esses preconceitos, né? É difícil a pessoa se assumir homofóbica. Eu sou homofóbica, mas está nas entrelinhas de uma forma muito forte. Eu acho particularmente impressionante o processo dos alunos, né? Com relação no assim, de como eles ingressam no primeiro ano e o processo de transformação, e aí eu peço licença, colegas, para falar não só do Nujedes, mas de todos nós que trabalhamos as linguagens, as humanas, né? A gente sabe que isso é bastante forte, assim, no nosso campus, eles têm muito contato com muito material, muita diversidade de conteúdo, de pessoas, né? E não é muito raro, assim, que alunos que tenham brigado muito comigo no primeiro ano do curso venham lá no segundo ano da faculdade e abracem e digam, professora, a senhora tinha razão e tal. E aí eu sempre digo, não é só eu, é o instituto, né? E eu acho que a gente faz um trabalho bem legal nesse sentido. O Café com Livros dessa semana é um exemplo disso, não foge ao tema. São temas que geralmente apresentam uma resistência porque são constrangedores, né? É difícil porque amor, romance, relação sexual, tudo de fora o íntimo, a gente não tem que estar expondo isso para as pessoas de maneira nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante que se abram esses espaços para que a gente consiga debater isso e trocar essas ideias e que, como os alunos estão quietinhos hoje, né? Que a gente escute que nenhum de nós é nenhuma aberração, sabe? Que padrão é uma coisa que não existe, que é uma coisa que infligiram a gente, que infeliz é quem não ama, sabe? Que infeliz é aquele que tem que fingir ser aquilo que não é. Então, muito obrigado pelo espaço, né? O quanto foi maravilhoso, Jairo. Achei assim que tu conseguiu dar ritmo na tua leitura, especialmente naquela parte que eu fiquei, né? E agora? E agora? Então, agradeço. Não foi proposital, Eu acho que ele foi bom que criou um efeito, né? Mas foi legal. E é isso, gente. É isso aí. Temos que continuar trabalhando, né? Não só no mês do orgulho, né? Todo ano. Com pandemia ou sem pandemia, com a bandeira virtual ou com a bandeira física, estamos aí. Só complementando a Carol, Jairo, eu acho importante também esse espaço que tu abriste, a parceria com o Nujedes. Eu vi que grande parte, né, das gurias que compõem o núcleo está aqui. E assim como há um preconceito no conto e com as pessoas, né, homoafetivas, o Nujedes vivencia esse preconceito na pele quando pendura a bandeira ou quando propõe qualquer tipo de evento.
Eu acredito que se não fosse o Café com Livros, talvez se fosse só uma iniciativa do núcleo, nós não teríamos tido as 60 e poucas pessoas, porque há uma resistência ainda. Então, obrigada pelo espaço. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto para conseguir atingir esse maior número de pessoas, para mudar a forma de pensar. Como a Tawane colocou também, que o namorado dela puxa a orelha dos amigos. Eu acho que é isso, é trabalhar em conjunto. Então, obrigada aí pelo espaço. Na sexta, a maratona vai estar trabalhando com o Nugedes também sobre turismo LGBT. Está todo mundo convidado. Pegando a fala da Fernanda, se me permitem, eu lembro quando uma vez que acho que foi tu, Aline, que fizeste uma atividade sobre violência contra a mulher, violência da mulher, e eu era coordenador de curso, e aí acho que foi daquele ano que eu fiz parte, daí no outro ano no GES por conta disso até. Agora não estou, faz um ano que eu saí. Nós estávamos levando os alunos para 402 para discutir isso, e aí um aluno, obviamente, veio com aquele discurso, mas eu quero vir aqui para estudar matemática, português, geografia, não para discutir sobre esses temas. Mas, enfim, a gente sabe que esse é o diálogo porque se tu vai para a sala de aula também não quer estudar, então é o discurso aquele, enfim. Aí eu peguei para cara, daí eu expliquei o que eram os programas da instituição, quando a Carol falou ali, nós temos essas atividades, assim, mas o que eu quero aprender com isso? Eu digo, não. E aí eu lembro de uma fala que a Aline fez, que é, se nós não desvelarmos essas coisas aqui no campo, se nós não tratarmos as pessoas que sofrem isso, de repente nem sabem que estão sofrendo. Então, eu acho muito importante nós termos esse espaço da e se nós, é contrário, e porque se é contrário é porque está indo contra uma normatização social, de repente, algum preconceito social, e as pessoas não querem mudar um pouquinho essa forma de pensar, e eu acho que esse é um espaço de diálogo. O café se serve a isso, no GED se serve a isso, o Ideias oportuniza isso, para nós vermos outras alternativas. Não é um senso comum de pensamento, existem outras formas de pensar. Então, de repente, se tu fica somente numa ilha, somente num grupo, tu vai pensar somente conforme aquele grupo, mas a partir do momento, como diz a Carol, que tu abranger os teus contatos, vão ter pessoas que vão pensar de forma diferente, e não quer dizer necessariamente que você está certo. E tudo isso que a gente está falando agora me lembra um pouco o poema que a Bianca colocou ali no grupo da poesia de hoje, do Contra Narciso, depois a Bianca quiser comentar, que é essa construção nossa a partir do outro, e nós só vamos ser, como é que diz o final ali, nós, assim como eu estou em você, eu estou nele e em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. E é um pouco sobre isso que nós temos que construir, respeitando todas essas diferenças, porque essas diferenças é que também nos constrói e constrói a nossa identidade. Só para corroborar com a fala dos colegas, eu agradeço aí o espaço que nos foi dado pelo pessoal do Nugedes para que a gente pudesse participar da semana também, A proposta do Café com Livro sempre foi debater temáticas das mais variadas, assim como é o Cinecampus, assim como é o Ideias em Debate. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer uma parceria, fica até mais fácil de conduzir o trabalho. Como eu falei no início, eu tenho sido bastante ditador na escolha dos temas, e aí eu fico naquele mato sem cachorro, o que a gente vai falar agora? E aí eu estou sendo bastante ajudado pelo andar da carruagem, o destino e os fatos aí, Então, é sempre bom poder participar. Nós também participamos muito com o NEAB, o ano passado, dia da conscientização, no 20 de novembro, a próprio conto que nós lemos na última semana. Então, é sempre bom poder contar com o auxílio dos colegas para poder divulgar o trabalho. E eu estava pensando aqui, uma coisa que tem de bom na pandemia, da gente estar fazendo esse encontro virtual, Se isso fosse no presencial, o grupo seria muito mais restrito. Nós estaríamos ali com aqueles 15, 20 alunos que participam de fé, e mais ninguém estaria ouvindo a nossa voz. Nós estamos hoje com o pessoal aqui, acho que a Emily, não sei se ela está participando, mas a Emily tem difundido bastante o projeto Café com Livros lá em Santa Maria. Ela lançou o Café com Livros numa parceria com o professor Pedro André lá no CETISM. Então, pessoas de outros campos têm participado, e, de certa forma, se existe alguma coisa de bom nessa pandemia que a gente possa falar, foi que nos permitiu, por incrível que pareça, sair dos muros da instituição e poder divulgar nossa fala em outros lugares, Então, mais uma vez, agradeço aí a parceria e por terem acolhido a ideia, Eu fui lá bem na cara de pau, perguntei, Aline, posso colocar o café na semana aí? E ela muito prontamente recebeu
a minha proposta lá, então muito obrigado às gurias do Nugedes por ter participado dessa empreitada aí. A Rafa quer falar, eu acho, né, Rafa? Vem. Sim, obrigada. Sim, Emerson. Eu lembro que tu participou. Brancos, héteros, cisgêneros. Uhum. Representar os já representados, né? Ótimo. Representar no GEDES, né? Tem uma representação no GEDES. Eu vejo isso como uma leve reparação histórica. A louca, brincadeira. Assim. Já que eu fui citada pela Prof. Aline e mais cedo no chat, a Prof. Rosane, muito querida, falando sobre como a gente precisa se apropriar dos termos e entender minimamente o debate, às vezes é confuso mesmo, porque é uma coisa que foge muito da maneira de pensar, né? Que a gente é submetida desde muito criança, né? Pela linguagem hegemônica e tudo mais. E pegando um pouco dos relatos, né? Sobre como esse processo de desconstrução desses parâmetros hegemônicos é difícil, e aí, às vezes, se toma alguma atitude de puxar a orelha, né? E corrigir, e se autocorrigir, né? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que não existe a pessoa já desconstruída, mesmo a que mais estuda, a que mais entende, porque isso é um processo de foro íntimo muito dolorido, né? A gente existe uma relação aí de morte e vida, de abandonar bases existenciais muito muito fortes para tu se jogar num desconhecido para tentar entender coisas que tu não entende, né? E aí se cria essa tensão entre corrigir coisas e patrulhar as coisas, né? E aí quando a gente cai, por vários motivos, na patrulha, vira um problema, porque a gente afasta as pessoas e não faz elas pensarem, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente cai em patrulha, é porque a gente já está muito cansada e muito exaurida de repetir várias vezes a mesma coisa e as pessoas simplesmente se negarem, né? Porque elas já são a galera da repartição, né? Que como o Caio coloca, né? As almas vazias, né? Vivendo nesse deserto de almas. Então, o que eu posso comentar sobre isso é que é um processo bastante dolorido de olhar para a maneira como a gente vive, olhar para a maneira como a gente olha para o nosso corpo, como a gente sente o nosso corpo e começar a estranhar, né? Eu gosto muito de pensar o estranhamento como um processo de redescoberta, né? Olhar para esse corpo que te parece um corpo normal e estranhar esse corpo. Olhar aquela imagem que te parece uma imagem normal no espelho e estranhar essa imagem, né? Por quê? Porque assim a gente começa a redescobrir e a dar atenção para novas referências, né? Teve um depoimento muito interessante, acho que do Gabriel, né? Falando sobre como ele vem redescobrindo a masculinidade. Isso é um debate muito central hoje em relação a campos de estudo, né, como boa acadêmica, que eu infelizmente sou profundamente acadêmica, na área de estudos de gênero, hoje um dos campos que vem emergindo com muita força é justamente o campo de masculinidades, né, porque o agente que causou muito das violências e estruturou o desenho da sociedade não foram as mulheres, não foram as pessoas oprimidas, né? Mesmo que contribuíssem para isso. Tem algumas autoras, enfim, a gente pode falar sobre isso outra hora, mas o que eu queria dizer é que hoje existem novas referências de masculinidade, assim como de feminilidade, assim como de uma coisa outra que não é masculina e nem feminina. E é interessante, importante e urgente que a gente fale sobre isso, que dê espaço para isso, né? Quando a gente olha para homens trans, né? Ou seja, nasceu com vagina, toda uma estrutura dita feminina, foi socializado como mulher nos primeiros anos de vida e depois se entende como um homem, então faz uma transição de gênero, né? Eu hoje uso o termo afirmação de gênero, mas ainda uso transição, então vou para ser didática, né? Transiciona de gênero, de mulher para homem.
E eles são homens, né? Homens com vagina, homens com útero, homens que podem engravidar. E em São Borja existe homem trans que engravida e tem filho, né? Então, olhar para essas novas referências de homem e ver nelas uma possibilidade real, né, de vida. Então, foi muito importante esse espaço, foi muito bom revisitar, é muito bom revisitar as pessoas do IFE, onde eu tive tanto espaço, né, para me expressar, para construir várias coisas, né, tem gente muito querida aqui que eu estou adorando rever mais e ouvir a voz de novo. E também quero dizer que a gente está aí para construir, né, sempre que quiserem, sempre que puder, podem me chamar que eu venho correndo. Posso só fazer uma propagandinha antes que acabe? A gente vai ter ainda na Semana do Orgulho, seria nessa quinta-feira, mas a gente precisou, por motivo de força maior, alterar a data da nossa palestra, né, sobre os direitos das populações LGBT. Seria nessa quinta, ficou para segunda-feira da próxima semana, dia 29, às 19h30, então no mesmo horário. Vai ser com a Pamela Ângela, que é advogada, jurista, enfim, doutoranda em Direito, e com a Rafa, né? A Rafa vai mediar, então quem quiser ouvir um pouquinho mais da Rafa, numa fala específica sobre isso, então segunda-feira que vem a gente vai se encontrar, tá? Também pelo Meet, depois a gente divulga o endereço. Quero ainda só propagandear o resto da semana. Isso, eu ia dizer, eu acho que não é só aquele evento ali, né? Por favor. O resto da Semana do Orgulho a gente vai ter uma fala, então também na sexta-feira, a Fê colocou aqui no chat, né? Sexta às 15 horas, uma palestra sobre turismo LGBT, tá? Também pelo Google Meet. Então é uma promoção junto da Maratona Online, né? De Gastronomia e Turismo, que está junto conosco nessa semana. Bom, gente, então, para finalizar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao pessoal do Unigedes, na pessoa da professora Aline, professora Carol, que foram as professoras que conversaram comigo por dar esse espaço para a gente poder incluir o café dentro da Semana do Orgulho no GEDES. A programação continua durante a semana, como a professora Aline bem mencionou aí, então participem. E o próximo Café com Livros, eu acredito que a gente vai seguir essa dinâmica de semana sim, semana não, para daqui 14, 15 dias, próxima terça-feira, a gente faz a propaganda. Ainda não sei o tópico, vamos ver sobre o que vai surgir, o que o mundo vai nos trazer durante a semana que seja interessante de debater. Tá bem? Muito obrigado pela participação mais uma vez. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tú me acostumbraste a todas esas cosas